Ok, já de volta, Recanto dos Pescadores, Centro Gastronômico Recanto. Eita, padaria boa, cafeteria, aqui pertinho da gente. Centro Gastronômico Recanto. Bom dia, Hélio Carracena, sou eu, Careca da Barra, seu fã, Alexandre dos Santos. Alexandre dos Santos Marques, assistindo a gente, mandou a foto aqui, dizendo que está assistindo a gente. Legal pra caramba, mas que pé feio, hein, ó. Mandou a foto tá bonitinha, mas o pé é feio, hein? Alexandre dos Santos, Alexandre, um abraço, muito obrigado aí, as pessoas que ficam assistindo a gente. Aliás, ali aqui na rua Carmela Dutra também, Mercado Agriões, o pessoal lá com a TV ligada, assistindo o nosso programa. Muito obrigado, pessoal do Mercado Agriões, né? Muito obrigado mesmo, tanta gente que assiste a gente. Mas agora vamos falar um pouquinho de rádio e televisão, mas vamos falar com quem entende. Wilson Mendes visitando Teresópolis nesse início de semana. O cara agora é morador de praia, né? Se aposenta, vai morar na ilha de Paquetá. Eu não conheço ainda a ilha de Paquetá. É um absurdo isso, mas não conheço. Fala, irmão. Muito bom dia, Hélio. Bom dia, amigos telespectadores aqui da TV Diário. É sempre uma honra estar aqui, né, participando do seu programa. E começando a semana, vamos falar aí um pouco das emissoras de rádio, daqueles que já se foram, né? Que a gente tem que sempre lembrar deles. Pois é, uma pena, né? Como é que a gente perdeu gente? Como é que nós perdemos gente? Perdemos muita gente, né? Principalmente nesses últimos anos, né? Mas uma das perdas que eu senti muito mais do que as outras foi do nosso Almir Quintas, né? O Almir Quintas era um professor de taekwondo, né? Professor de taekwondo. Professor de taekwondo e tinha como segunda profissão o táxi, né? Taxista. Taxista. E ele foi morto exatamente quando fazia uma corrida ali entre Jardim Meudon e Pimentel, um bairro por ali. Foi, isso mesmo. Eu era repórter policial e me lembro que houve um empenho muito grande de quem trabalhava na reportagem policial para que a polícia, né, que é sempre competente, a polícia de Teresópolis, eu falo muito com amigos meus que estão em outras delegacias, porque o pessoal da 110, o pessoal do 30º BPM, eles fazem um trabalho muito bom. E um acusado foi preso na época, foi preso e se deu uma satisfação à sociedade. Essa foi uma das passagens tristes, né? Porque não foi uma morte natural, né? Foi um homicídio. Foi assassinato, né? Um homicídio. Pelas costas. Pelas costas. Porque diferente eu daria. O que eu me lembro bem do Bandeira, né? Não é o nosso Bandeira aqui não, tá? É o Almir Quintas. Almir Quintas Bandeira. Almir Quintas Bandeira. A gente fazendo um trabalho. Eu tenho inúmeras histórias de Maracanã muito engraçadas. Não vou contar aqui que não dá tempo, mas vai lá para o livro um dia. E o Maurício fazendo a transmissão do jogo do Barra. Maurício Aragão, né? Maurício Aragão no jogo do Barra. Ele, Celso Martins, a equipe toda, né? E aí precisava, o repórter, em todo o jogo, fica um repórter de cada lado do campo, atrás do gol, né? Aí chamou Bandeira, né? Vamos chamar agora o nosso Bandeira. Alô, Bandeira, Almir Quintas, alô, Bandeira, Bandeira. Nada, Bandeira não entrava. Ô, Bandeira! Nada. Aí começaram a procurar, né? Lá de cima da cabine, olharam, Bandeira, o jogo rolando, eu acho que era o jogo do Fluminense. O jogo rolando, aquela barulheira toda dentro do Maracanã, o cara dormindo. Ele dormiu atrás do gol. Dormiu, o cara deitou assim, ainda botou o braço assim, dormiu atrás do gol do Maracanã, em pleno jogo. Mas foi realmente uma morte que todos nós sentimos muito. A outra foi do Bandeira Júnior, né? As outras, né? As outras, Bandeira Júnior, Delcio Monteiro. Delcio Monteiro, para mim, bom, todos, né? Obviamente, a gente sentiu muito. Mas o Delcio Monteiro, eu trabalhava junto com ele. Foram 10 anos dividindo o microfone, dividindo os programas, né? Eu fazia o programa de Carracena e entrava no encontro diário com o Delcio Monteiro. Que era difícil. Foi um concorrente duro para mim. Foi. Era eu confesso. Era no mesmo horário? Mesmo horário, eu fazia a voz do povo, né?
Eu fazia a Voz do Povo na Rádio Geração, mas era difícil concorrer com o Delcio, porque o telefone do Delcio não parava de tocar. E a gente trabalhava muito a produção da Voz do Povo, que era eu, mais o Cláudio Quaresma, que também já se foi, né? Que era nosso diretor na época. O Delcio, a gente lia livro na rádio. Não, mas aí tem uma parte do Delcio, depois o Delcio saiu da Teresópolis e foi para a Geração. Foi. E tem uma passagem muito interessante, eu não vou nem contar os detalhes, porque são muito sórdidos. Eu fui escalado para ser... Tem pergunta aqui para você. Tem. Para ser o locutor que ia dar apoio ao Delcio Monteiro. Que era o que eu fazia Que era o que você fazia na Rádio Teresópolis. Na Teresópolis. Só que para complementar o meu horário, porque o horário de noticiarista era 4 horas, então tinha que complementar no sábado. E eu fui fazer o programa Encontro com o Delcio Monteiro. Só que eu lia, e o Delcio Monteiro não falava quase nada. Eu procurei a direção da rádio e disse assim, olha, esse encontro com o Delcio Monteiro não está sendo encontro com o Delcio Monteiro, está sendo encontro com o Wilson Mendes. Porque era a minha voz o tempo todo. Era. Ele fazia isso comigo também, né? Fazia contigo. Ele levava aquele texto enorme e falava, ó, vamos falar disso aqui hoje. Era a esposa dele que escrevia, Dona Lia, né? Sim. E aí eu tinha que ler aquilo tudo ali para depois ele fazer um rápido comentário. E nos livros, Wilson, ele levava os livros de Teresópolis, né, sobre a história de Teresópolis, e aí eu tinha que ler capítulo por capítulo durante vários dias do livro inteiro. Eu tinha que ler o livro inteiro. E ele comentava o capítulo. Mas o comentário dele era um comentário muito pequeno. Era. E quando ele foi para a Rádio Geração, a idade também já estava um pouco mais avançada, né? Você trabalhou 10 anos 10 anos, né? Eu fiquei 10 anos junto com ele. A Rádio Geração ela entrou no ar em 90. 88 Tricano 90, foi eleito, 90. Nós fizemos o Carnaval de 90 no Alto. Eu me lembro que eu tinha um cabo-man que era muito interessante, muito engraçado. É o Valdir Ligadão. Porque o Valdir ia no bar, no Rei do Limão, ele tomava umas batidas e voltava para ser meu cabo-man. Que eu ficava na concentração. Eu achei muito engraçado porque eu nunca soube que escola de samba desfila em ladeira, né? Apesar de ser baiano. Mas lá foi, né? Lá foi. Porque tem aquela descida ali. Na Gilda Bloch. Esse carnaval lá no Alto, a gente conseguiu transmitir lá na minha casa, que eu já morava ali onde eu moro. Né? Sim. 90. Eu morava no Oliveira Botelho, no mesmo edifício que eu moro hoje. E a gente montou ali um estúdio, né? O estúdio trabalhava na rua, mas ali que era o equipamento que estava dentro da minha casa. Agora, vou lhe dizer para você e para os nossos amigos telespectadores. Foi a época que houve uma maior concorrência de rádio em Teresópolis. Foi esse período de 89 a 98, mais ou menos. Até porque quem era da Geração não falava com quem era da Teresópolis. Tinha essas bobagens, né? Tinha essas bobagens. Inclusive... Alguns, né, Wilson? Alguns, evidentemente alguns. Não, mas o quê? Uma vez, eu já te contei essa história, que eu fui demitido porque me viram... Foi. Me viram conversando com o Hélio Carraceno na rua Tenente Luiz Meirelles. Qual é a pergunta que tem? E eu me lembro disso. Hélio Carraceno, Marcos Habib. Pergunta ao amigo Wilson Mendes, segundo a enciclopédia Wikipédia da internet, diz que o pai dele, Fernando Leite Mendes, era um crítico da então chamada Revolução, o golpe militar de 64. Em O Besouro Subversivo do Correio da Manhã, do dia 27 de novembro, pesquisou mesmo, hein? 27 de novembro de 1964. Vale-se de uma narrativa para alfinetar o regime. Vocês passaram dificuldades por causa disso? Seu pai chegou a ir ao DOPS para esclarecimento aos militares? Não. O meu pai realmente era um crítico do regime militar. Era muito ligado à Igreja Católica, era ligado ao Dom Marcos Barbosa. Uhum. Nós frequentávamos o Mosteiro de São Bento, íamos assistir às missas, e por causa disso, o meu pai não conseguiu ingressar no Jornal do Brasil. A postura do meu pai, politicamente, fechou algumas portas para ele.
Quem deu espaço para o meu pai foi o Wilton Franco, Mas aí já na televisão. já na televisão, e o Haroldo de Andrade. Porque nos anos 70... Nos debates. Exatamente. Nos anos 70, meu pai trabalhava Correio da Manhã, Diário de Notícias. Foi onde eu comecei como estagiário, na Rua do Riachuelo. E meu pai tinha muita dificuldade para escrever nessa época. Tanto que meu pai era um cronista. Mas se você pegar as crônicas do meu pai, que inclusive eu fiz um lançamento no ano passado em Ilhéus, eu vou trazer esse livro aqui para a gente ter um papo sobre ele. Os textos do meu pai, as crônicas do meu pai, eu não sei como é que passava pela censura, não, pô. Porque como ele era gordo, bonachão, boêmio, talvez os caras não vissem ele como uma figura que trouxesse algum problema. Meu pai era amigo de Gamba Filho, de Nelson Carneiro. Seu pai era de Ilhéus? Meu pai é de Ilhéus, meu pai nasceu em Ilhéus. Eu conheço Ilhéus e Itabuna. Itabuna. Itabuna é o sul da Bahia, né? Eram grandes produtores de cacau. Cacau. Né? Hoje, cacau, a vassoura de bruxa. Vassoura de bruxa. Vassoura de bruxa acabou com o cacau, mas... Agora apareceu aí um outro mato, uma outra erva que mata a vassoura de bruxa. Exatamente. Eles estão pegando genes africanos e estão fazendo umas coisas lá que está dando certo. Mas voltando ao nosso tema dos que se foram, vamos falar também do Tião Correia, né? Que foi recente. O Tião Correia foi um negócio assim que machucou bastante. Que foi no final de semana os dois. Os dois. Tião Correia e o José Carlos Lippe. E foi na pandemia, né? E tem uma passagem muito interessante. Quando houve o óbito dos dois, eu liguei para o meu cardiologista, o doutor Munayá. Fernando Munayá, e falei para ele, doutor Munayá, o que é que eu faço? Porque... Morreram dois. Morreram dois, pô. Ele disse assim, você está com medo de quê, rapaz? É só você fazer caminhada. Eu digo, pô, já parei de fumar, entendeu? Já estou fazendo dieta. Mas eu fiquei apavorado mesmo. Primeiro porque a gente não podia sair. A gente, quando saía, tinha que sair de máscara, tinha que ter todos os cuidados. E segundo, porque foi o cara... Mas Tião era atleta, Tião lutava boxe. Pois é. Tião lutava boxe, Tião andava pra caramba. Tudo quanto é árvore que tem aqui na reta foi plantada por ele. Eu sei. Ele é um cara que subia e descia em árvore e o cara não parava. Foi um funcionário público exemplar. Pô. Foi o dinheiro mais bem pago ao funcionário público, servidor público, em Teresópolis, foi o Tião Correia. Então, o Fernando Munayá disse, olha, meu filho, Will, você tem que fazer o seguinte... Você começa a caminhar e subir escada. Para o Munayá, subir escada é o melhor exercício para o coração. Mas subir escada pesa, hein? Pois é, mas eu gosto de subir escada. Então, quer dizer, essas pessoas todas que se foram, elas deixaram uma lacuna muito grande no rádio. E isso me deixa triste, porque eles se foram, eles fizeram parte da história do rádio em Teresópolis, e hoje... Volto a falar, eu não vejo o rádio com essa potência que era. Caiu muito. Caiu muito. Pô, eu me lembro a Rádio Diário, rapaz. Eu trabalhava no Jornal Diário, na Calçada da Fama, e tinha Rádio Diário. Eu fazia programa com o Nelson Monteiro ali. Quer dizer, a nossa voz, até hoje, as pessoas ainda me conhecem pela voz. Não é a imagem. Não é a imagem. Isso ainda acontece comigo. E eu fico triste de ver que o rádio não tem mais aquela coisa. Outro dia fiquei feliz da vida de ver o meu amigo Carlos José fazendo programa ao vivo. Citaram aqui o Carlos José. Entendeu? Então botaram aqui, inclusive, deixa eu ver se eu entendo aqui, o Jones botou. Eu me lembro do Hélio na Rádio Teresópolis, que era na Delfim Moreira. Mas, o Jones, eu não peguei a Rádio Teresópolis na Delfim Moreira, não. Quando eu peguei, já era ali ao lado do antigo Fórum Navarro. Ele bota aqui, lembro também do Robson Alencar. Robson Alencar. Eloy de Carlo, né? Eloy de Carlo, que está aí ainda com a gente, graças a Deus. Graças a Deus. Outro dia estava em João Pessoa, rapaz. Aí eu dei uma boa noite, você viu? Eu dei uma boa noite para ele, daqui a pouco um monte de gente, boa noite. Eu gosto muito do Eloy, e tenho o Eloy como mestre, né?
Eloy era minha idade. Eloy, nós servimos, nós estudamos juntos. Rapaz, se eu for te contar o que eu e Eloy, que nós já fizemos de... Mas vocês faziam... Ele tinha um time de basquete, não, Eloy? tinha ele, Totonho. Era uma turma legal, né? Mas eu não era do time de basquete dele, não. Mas o que eu estava falando para nossa colega ali, que nessa passagem da Rádio Teresópolis, saindo do Sistema Globo, nós trouxemos para cá, o Eloy trouxe um time de jornalista muito grande. Paulo Roberto Amaral, TV Globo, o Sérgio da Rádio Tupi, o Fernando do SBT e outros. Solange Calvo, que está em São Paulo. A grande chance do Eloy porque Eloy sempre foi um locutor assim. Voz padrão, né? Mas não existia FM. Sim. Era a Rádio Tamoio, que era muita música. Mundial. E a Mundial. Era a voz da Rádio Mundial. Não tinha Rádio FM. E aí morreu um rapaz, ele era da tarde. Valdir... Amaral? Não. Valdir. Ele tinha um programa de variedade na parte da tarde na Rádio Globo. Morreu no motel? Foi, do motel. Morreu no motel. Valdir Vieira. Aí Valdir morreu Vieira, no motel na Lapa. Na Lapa. Morreu naquele motel na Lapa. E o Eloy assumiu o lugar dele na Rádio Globo. Eu morava em Santa Teresa. Eloy assumiu o lugar dele. Pô, Rádio Globo naquela época, o mundo inteiro ouvia a Rádio Globo. Eloy assumiu o lugar dele na Rádio Globo. Tudo que todo mundo queria. Né? Mas o Valdir Vieira tinha uma audiência fantástica. Mas aí o Eloy não conseguiu levar, porque são padrões diferentes. Sim. Valdir Vieira, comunicador, e Eloy, locutor. Né? Aí era diferente, não conseguiu. O Eloy é muito para voz de vinheta, Isso. Né? Voz de passagem, porque o cara tem um vozeirão. Agora, o Valdir Vieira não. O Valdir Vieira fazia o programa popular. Como era o programa do Haroldo de Andrade? O Haroldo de Andrade era o quê? Era um programa que começava, eu não me lembro, 9 horas da manhã, quando chegava 11 horas, debate popular. Debate popular. Pô, no debate popular tinha Fernando Leite Mendes, tinha Flecha Ribeiro, tinha Hélio Tis, tinha exponentes da cultura, das artes, que participavam do programa Debate Popular. Tanto que o Debate Popular, quando eu cheguei na Rádio Teresópolis, tinha debate. Tinha um debate sábado. Eu fiz o debate muitos anos, não fui eu que criei o debate. Não, mas quando eu cheguei já tinha. Mas eu apresentei durante muito tempo. Quando eu cheguei já tinha. Mas o Debate Popular do Haroldo era um programa, a Rádio Globo ficava ali na Praia do Russell. E quando eu chegava para deixar meu pai, era 15 para as 11, 20 para as 11, eu deixava ele, todos os táxis ali na Praia do Russell estavam ligados à Rádio Globo. Era um canhão de audiência. A vinheta da Rádio Globo era essa, um canhão de audiência. E aí você vê, isso passa. Hoje você vê o Ciro Neves, da Rádio Tupi, que é nosso colega, conheceu muito, trabalhou muito aqui para a Rádio Teresópolis também. O Ciro está fazendo reportagem na rua hoje com um celular e um microfone. Entrando ao vivo, cara. Muita coisa mudou, nossa. Agora, a sede da Rádio Tupi hoje é com a vista para a Baía de Guanabara, com a vista para a Ponte de Niterói. Não, e hoje tomou conta do Rio de Janeiro, né? Tomou. A Rádio Tupi hoje é líder em audiência. Tomou conta do Rio de Janeiro. O Marcos Habib depois faz mais um comentário aqui. Seu pai cobriu a campanha presidencial do candidato... Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, falando sobre isso. O Juscelino, inclusive, escreveu uma carta para o meu pai, que eu tenho essa carta, dizendo que meu pai foi o Pero Vaz de Caminha da campanha dele. E ontem eu estava na Praça 15, tem um restaurante na Praça 15, que é caríssimo, né? Se a gente entrar, a gente vai vender o fígado para comer. Aí você estava comendo lá? Não, rapaz. Eu frequentei muito com meu pai. E eu cheguei na Praça 15 e fui levar minha mulher, que ela ia para o continente, quer dizer, ela ia para Tijuca, e eu fui levar na Praça 15 e depois voltei para a ilha. Aí eu digo, minha filha, o Albamar está aberto? Aí ela foi procurar no site. Quem frequentava o Albamar era o Juscelino Kubitschek. E essa carta do Juscelino me deixou assim, muito honrado, está inclusive lá na academia. Eu tenho cópia dela.
Está na Academia Ilhéense de Letras, né? Dizendo que ele foi o Pero Vaz de Caminha da campanha de Juscelino. Vou fazer uma provocação aqui. Marcos Habib. Para mim, Juscelino Kubitschek foi o maior presidente que esse país já teve. Ponto final. Não volta. A Serra... A estrada. A estrada aqui é Você deve a estrada a ele. É. E ele veio a Teresópolis para isso. É. O maior presidente que esse país já teve chamava-se Juscelino Kubitschek. Que morreu num acidente que até hoje não se... Não ficou muito bem Não esclarecido. ficou bem não. esclarecido, né? Ele tinha uma Opala. É, o Juscelino depois, ele teve uma financeira. E meu pai uma vez precisou dele, foi pedir dinheiro emprestado da financeira dele, do Juscelino. Olha só, o Jones, as pessoas comentando aqui, Jones falou, conheceu o Big Boy, que esteve aqui Big em Boy. Teresópolis, também conheci. Big Boy. Também conhecemos o Big Boy, vinha muito a Teresópolis. E ele coloca, eu tive na inauguração da Rádio JB, no Rio de Janeiro. Leandro Coutinho botou, debates populares era de lei escutar todos os dias antes de ir para o colégio. Marcos Rabi botou aqui, concordo. Os debates populares eram diariamente, né? Diariamente. O meu programa era de 9 a 1. E eu pedi para fazer só de 9 a meio-dia, porque de 9 a meio-dia, eu aqui em Teresópolis, eu comandava. Tá? E ainda tinha o Décio Monteiro na época, né? A gente tinha uma audiência extraordinária. Mas depois de meio-dia já era. Porque todo mundo queria ouvir Rádio Globo. Mas o debate popular começava às 11 horas. Se não me falha a memória, 11 Não, horas. meio-dia. Meio-dia, com certeza. Meio-dia. Porque o programa do Haroldo, ele era de 9 a meio-dia, o programa normal, e de meio-dia a 1 entravam os debates. Porque eu me lembro que você tinha o Globo no ar na Rádio Teresópolis. De hora em hora. Quando eu fui para a Geração, eu fiz um convênio com a Tupi para colocar Sentinelas da Tupi. Porque eu tinha que colocar um jornalismo no meio dos programas, de hora em hora. Eu peguei o Sentinela lá. Era Rádio Globo e Sentinela da Tupi. Eu fiquei 14 anos na Rádio Geração 2000. Ficou mais do que eu. Fiquei 14 anos. Eu fiquei 20 anos na Rádio Teresópolis e 14 anos na Rádio Geração. Engraçado, eu tenho passagem, né? O último contrato que eu tive assinado com a Rádio Teresópolis, eu fiquei 6 anos. Eu fiquei entre Rádio Teresópolis, Terê TV, Rádio Geração. Rádio Geração eu tive 2 ou 3 vezes. Agora, Wilson, o rádio nunca mais volta a ser o que ele foi até os anos 2000. Olha, rapaz, eu fico em casa... Acho que ele ficou bem até 2010, por aí. Eu fico em casa, às vezes, pensando. Minha mulher diz assim, por que você não monta uma rádio online? Por que você não monta uma rádio online? Você que gosta tanto de rádio. Pô, eu estou ouvindo, acho que a Nova Brasil, que é uma rádio FM da Tupi, com uma programação muito boa. Mas eu digo, como é que eu vou conversar com o ouvinte? Porque quando nós não tínhamos assunto, a verdade é essa. Joga o ouvinte no ar. Jogava o ouvinte no ar. Por exemplo, segunda-feira, eu chegava na segunda-feira, quando eu escrevia para o Carlos José, eu fazia 3 programas policial. Porque era ocorrência de sexta, sábado e domingo. Uhum. Quando não tinha ocorrência, eu ia para o HCT para pegar registro de brigas de... E pegava. Feijoada, brigas de família, coisa e tal. Bobagem. Botava as iniciais, não botava o nome. Então, o rádio fazia com que, primeiro, a televisão, as pessoas precisam parar para assistir. O rádio, não. Outro dia eu fiz uma live, tem uma filha minha que está com uma escola de arte, a Cine Paulo. E eu tenho falado para os alunos dela sobre o rádio. E eu fiz uma live daqui, da casa de uma filha minha, exatamente na cozinha, para mostrar para os alunos, são crianças de 12 a 16 anos, que estão fazendo radionovela. Então, a grande maioria das pessoas que ouvem rádio, elas estão na cozinha. Por exemplo, agora mesmo, tem um monte de gente ouvindo o programa do Hélio. Na cozinha. Na cozinha, lavando roupa, varrendo a casa. Aqui, deixa eu te dar um outro nome. Gato Preto. Gato Preto, Fernando Pinto. Fernando Pinto foi uma das figuras mais emblemáticas que eu conheci no jornalismo policial. No Brasil. No Brasil. Olha, eu comecei minha vida de repórter fazendo polícia na 59DP,
Baixada Fluminense, o delegado Milner Richard prestava carro. Agora, o Gato Preto não. O Gato Preto, ele era sensacional. O Gato Preto, ele trabalhava na Rádio Teresópolis e passava matéria para todas as outras emissoras. Rádio Globo, Rádio Tupi, passava para todo mundo. Mas acontece que ele não passava a matéria no sentido de dar os dados, não. Ele gravava. Daqui a pouco, o Gato Preto, você está passando a concorrente, cara. E o Gato Preto, ele me ajudou muito na 110. Quando eu comecei a fazer reportagem policial, ele me ajudava muito. Não, teve 2. Você conhece algum locutor gago? Não, porque ele era gago, mas na hora que ele entrava no ar, não ficava gago. Ele era gago conversando com o inspetor de polícia, conversando com o policial, conversando com o entrevistado. Mas na hora que entrava no ar, pelo telefone, ele perdia completamente essa gagueira. É uma das muitas histórias engraçadas com o Gato Preto. E teve aquela história do Gato Preto, eu não sei se naquele sequestro do Maurinho Branco. Do Maurinho Branco. Se ele estava envolvido. Não, foi Carlos José que foi levado. Carlos José que foi levado para o Rio de Janeiro, foi junto. Acho que foi para Lapa, né? Trocou, né? Ele levou o Maurinho Branco, já morreu, que era um sequestro que aconteceu aqui em Teresópolis. Aliás, eu vou trazer esse pessoal aqui, que eles estão aí. O rapaz que foi sequestrado está aí, é pai de filho. Santa Cruz? Da Santa Cruz. Porque esse sequestro, nós estávamos na Rádio Teresópolis, inclusive, eu até conversei com a proprietária da rádio, eu digo, por que o Carlinhos vai se meter nisso? O delegado era muito nosso amigo da Roubos e Furtos, Campelo. O Campelo morava em Albuquerque. Morava em Albuquerque. Foi a primeira vez que eu vi uma mini escopeta, uma mini metralhadora, foi com o Campelo. Campelo usava. E o Carlinhos se envolveu nisso, coisa e tal, mas o Campelo foi para o Rio também. Não, porque quando o cara saiu levando o Carlos José, foi todo mundo atrás, seguindo o bandido. No carro da Manchete. Alguém tinha que pegar. Agora, o Maurinho Branco tem uma história interessante. O Maurinho Branco, ele tinha praticado um sequestro na Rio Branco do Medina. Ele já tinha um sequestro. E foi, inclusive, ele foi morto ali. Morto ali. No Largo da Carioca. Troca de tiros. Aí, quando o Maurinho Branco voltou para Teresópolis, eu fui entrevistar o Maurinho Branco. Ele, deitado lá, porque estava com a perna ferida, disse, Maurinho, por que essa violência toda? E aí, sua vida no crime vai continuar? Eu disse, vou continuar e ainda vou fazer pior. Aí eu gravei aquilo. Eu digo, não, ele não tinha jeito. Ele não tinha jeito. Era o cara que não tinha jeito, mas se você for... Porque falando de história policial, ontem eu estava assistindo a Record, porque apesar de eu não estar morando mais em Teresópolis, eu tenho uma ligação muito grande com Teresópolis. Sim. Tenho 2 filhas aqui, uma se formou em Direito agora pelo FRJ, está fazendo pós-graduação na UERJ, em Direito. Tem a Mariana, então, e meus médicos são todos aqui. Eu venho aqui quase toda semana. E ontem eu estava assistindo o Esporte Espetacular, pensando, tem que acordar cedo, que eu vou pegar a barca de 5h30 para chegar no continente e dar tempo de chegar aqui, né? Aí, a última matéria foi de uma senhora, professora, que aplicou o golpe do estelionato da doença do câncer. Nós estamos esperando essa matéria, eu não vou ter essa matéria hoje. É exatamente isso. Rapaz, eu assisti a matéria toda. Depois tinha o Cabrini falando sobre os coiotes, que é uma matéria muito boa também, policial. O Cabrini é um excelente repórter policial. Mas eu digo, uma professora e a repórter a equipe que fez essa matéria veio a Teresópolis, foi a Magé, onde ela já tinha aplicado também esse golpe. Também lá, E segundo os advogados, ela está numa cidade de Minas Gerais. Aí eu digo assim, a gente tem a professora como aquela pessoa que a gente guarda sempre as melhores coisas da vida. Aí eu quase que digo assim, se eu tenho um programa de rádio hoje, eu começava o programa dizendo exatamente, essa senhora não é professora. Mas, gente, quando a gente para conversar sobre rádio, televisão, tudo que aconteceu no passado, o Leandro botou aqui para mim,
O rádio ainda é o maior formador de comunicadores. Não é mais, Leandro? Porque, infelizmente, as redes sociais acabaram com isso. Exterminaram a criação de novos comunicadores. Eu não me lembro de gente nova aqui em Teresópolis, pelo menos nos últimos 10 anos. As redes sociais, ela tem um pecado muito grande, que é a falta de ética. É a falta do respeito. É a falta do respeito. Porque nós, quando fazíamos uma matéria, mesmo ruim, nós não esculachávamos aquela, na linguagem policial, bandido quando chegava na delegacia, a única coisa que você não podia fazer era bater na cara dele. Mas podia esculhambar. Bater na cara dele não podia, não podia. Hoje não pode mais nada. Não pode mais nada. Então, mas eu acho que a internet, falta muita ética à internet. As pessoas são julgadas, são... por exemplo, eu estou falando isso dessa professora porque o delegado da 110ª DP disse que já o enquadrou no estelionato. Porque na internet você pode falar o que você quiser, porque ninguém vai te cobrar nada. Agora, fora disso, não pode mas acontece que você pode cometer um erro muito grande. Mas cometem todo dia. Pode cometer um erro. Por exemplo, essa senhora, ela é uma professora. O que é que eu entendi da história? Ela é uma professora casada, montou uma escola e deu isso, e criou esse estelionato. O pessoal está adorando o bate-papo. Criou esse estelionato. Agora, você criar um estelionato com a doença como câncer, cara. Mas isso já aconteceu outras vezes. Eu sei, mas... Hoje, o Leandro Coutinho, só uma coisa. Se hoje uma pessoa conhecida minha chegar para mim e falar assim, aqui, eu fiz a escola de rádio, e falar para mim, eu vou ser radialista, eu vou dizer, não vai não. Procura outra coisa. Se alguém chegar para mim, viu, dona? Chegar para mim e falar assim, eu vou fazer jornalismo. Eu vou falar assim, não vai não. Sei não, rapaz, eu deixaria. É uma raça em extinção. Mas eu deixaria. Comunicador de rádio não existe mais hoje. Se puder continuar, eu vou continuar fazendo. Sim, isso é nós que estamos velhos. Porque o comunicador de rádio ele não existe mais. Não. Existe o cara que chega e fala assim, ó, vamos ouvir agora Anitta, que agora é Anitta, né? Vamos ouvir Anitta. E Anitta a gente vai oferecer para fulana lá do bairro de São Pedro. É só o que tem. Isso é o comunicador de rádio hoje se limita a isso. E ó, aí você vai botar o quê? Rapaz, eu não saberia mais fazer rádio hoje. E eu não estou tanto tempo fora não, hein? Você se lembra daquela menina? Eu tenho mania de chamar todo mundo de menina, hein, menino? Aquela menina, Andréa Maciel. Andréa Maciel. Eu que descobri a Andréa. Pois é, Andréa Maciel, que foi repórter da Rádio Globo, ela está morando em Cabo Frio. Tá casada com o coronel da bombeiro já reformado. A Andréa trabalhava comigo no Hotel Le Canton. E ela era tão comunicadora no hotel, já na Rádio Teresópolis. Falei, André, vamos para... Eu trabalhava no Hotel Le Canton também. Vamos para a Rádio Teresópolis, levei e ficou. Depois foi ser a Maria Chuteira. Maria Chuteira. Mas, inclusive, outro dia eu fui falar Maria Chuteira com minha mulher, pô, que discriminação. Eu digo, não, pô, André é minha amiga. Era o nome que ela usava. É o nome que ela usava. Mas a Andréia, ela trabalhou no SAS. Trabalhou, ela é enfermeira. Ela passava informações. Agora você vê como nós tínhamos informação de utilidade pública. Nós passávamos informação do HCT, médico de plantão, Defesa Civil, que era aqui embaixo. Rapaz, foram fundo aqui, hein? Foram fundo com a gente aqui. Por quê? A Gisele voltou aqui, agora estamos migrando para o podcast. Podcast. O podcast, ainda não vi como fazer o podcast. Eu não aprendi. Como fazer o podcast. Não aprendi. Leandro Coutinho, o Plácido Ribeiro, da Patrulha da Cidade, na Rádio Tupi, nos tempos de Samuel Correia, o Samuca. O Samuca. Esculachava os vagabundos. Né? Eu apresentei o repórter policial durante muito tempo, mas eu não tinha esse perfil de esculachar vagabundo. Esse esculachar vagabundo, né, entre aspas, quem começou muito com isso foi até o Wagner Monte nos anos 70. Não, o Samuel Correia fez antes. Não, o Samuel é antes. Porque o Wagner Montes, ele fez o nome dele em cima disso. Em cima disso. Ele usava, inclusive... Mas aí já na televisão. No Aqui e Agora, né? Ele usava, se não der, faz isso, pá. Que para mim foi o maior programa de jornalismo de
todos os tempos da Aqui TV. Agora. O Aqui Agora. Da TV, talvez mundial. Mas eu vou contar uma historinha rápida, eu sei que o nosso tempo é curto. Eu trabalhava, Tá no final mesmo. trabalhava na produção do Aqui Agora. O meu pai era quem rezava Ave Maria, era o cara que entrevistava. Meu pai dava um trabalho para o Hilton Franco, meu pai era muito exigente de quem ele ia entrevistar. E um dia, o meu pai era amigo do Gama Filho e do Pedro Gama Filho, que aconteceu um acidente, o cachorro do Gama Filho, do Pedro, matou um bode. Matou um bode lá do vizinho. E eu tinha que comprar um bode. Aí fui na feira de São Cristóvão, comprei o bode, botei o bode dentro da Kombi e levei o bode para o Cassino da Urca, onde funcionava a TV Tupi. Que o Aqui Agora resolvia tudo. E resolvia tudo. Aí, de repente, entra-se com o bode no estúdio. Rapaz, dezenas de pessoas na porta da TV, que maravilha. Eu ficava parado assim. Um bode, nós resolvemos o problema para não dar justiça, não dar polícia, entregamos um bode para o cara que ficou sem o bode. Eu fiquei, quando me chamaram de volta para a televisão, e eu escrevi um programa chamado Agora é Aqui. A minha ideia era fazer um programa parecido com Aqui Agora, e aí levei para o dono da TV Cidade da época, né, e falei, olha, eu preciso de fulano, botei o nome das pessoas que eu precisava no programa. Eu precisava de 6 pessoas para fazer esse programa. Agora é Aqui. Não passou no primeiro. Consegui fazer o primeiro, quando chegou no dia que começou, é muito caro, a despesa vai ser... Não, a cara, despesa é cara. Nós vamos arranjar dinheiro. Porque o que é que aconteceu com o Aqui Agora? O Aqui Agora é do grupo de argentinos, a Tupi fechou, acho que foi o Figueiredo, fechou o sinal da Tupi, e o pessoal, o Hilton Franco, foi para a TVS fazer o Povo na TV. O meu pai morreu em agosto de 80. O sepultamento foi em Salvador. Quando eu voltei, o Hilton Franco fez uma entrevista comigo e me perguntou se eu queria ficar na TVS, que era em São Cristóvão. E meu pai morreu muito magoado com o Hilton. Porque quando nós chegamos na TV Tupi para fazer o programa, não tinha nem iluminador, pô. Levaram todo mundo. E aquilo magoou muito meu pai. Eu digo, não, vou trabalhar com a Cidinha. E o Antônio Carlos era o diretor. Antônio Carlos ainda não era o locutor. Só que com a Cidinha era muito difícil. Não dava para trabalhar com a Cidinha. Aí vim para Teresópolis. E aqui em Teresópolis também tem suas histórias, né? Muita coisa se fez aqui. Sim. Nesse estilo do Aqui Agora, do Povo na TV. Muita coisa a gente fez aqui. Eu aprendi muito em Teresópolis. Nossa, Teresópolis. Aprendi muito. Isso aqui é um berço de grandes radialistas. E sou muito grato à cidade. Eu nasci em Salvador, mas me considero teresopolitano, né? 3 cidades: Teresópolis, Petrópolis e Além Paraíba. Sim. 3 cidades que marcaram o rádio brasileiro. Os grandes locutores, comunicadores de uma época que terminou aí por volta dos anos 2010, por aí, os grandes comunicadores do rádio, em geral, no Brasil, foram de Teresópolis, Petrópolis e Além Paraíba. Não. Se quiser, eu falo um monte de nome aqui. Nós temos hoje ainda, pô. Nós temos, Ricardo Mendes, sonoplasta do Fantástico. Carlos Cianella, sonoplasta. Todinho, cinegrafista. Lembro e o Wilson vai lembrar também. Obrigado, pessoal. O Leandro botou podcast, é o rádio com vidro elétrico. E se a gente lembra, eu vou deixar você falar o nome. O Homem do Sapato Branco. Lembro. O Homem do Sapato Branco, Gracindo. Jacinto Figueira Júnior. Jacinto de Tormes. Jacinto era o nome que ele usava. Jacinto, é nome artístico. Né? Nome artístico. Tormes. Não, mas foi muita gente, né? Muita gente que passou. O que me deixou triste foi meu pai não ter conhecido a Rádio Teresópolis antes da partida dele. Porque ele tinha marcado como Bandeira Júnior para vir aqui e antes disso ele partiu. Esse papo não termina hoje não, que o Wilson volta a Teresópolis, né? O cara hoje, mora na ilha de Paquetá, que é o quê, né?
Mas ele vem a Teresópolis porque ele tem que vir para o dentista, ele hoje vem para o dentista. Dentista e cardiologista. Ele hoje veio o médico, então ele vem para Teresópolis, não dá doente não, isso é só porque é coisa de velho. Não, tem que fazer a ele manutenção, volta aqui né? e eu batendo papo aqui com o Wilson, eu estou me lembrando, eu vou começar a trazer outras pessoas aqui, né, que fazem rádio, que fizeram passado de uma época que nunca mais vai voltar. Olha, tem um menino que é meu amigo no Facebook, eu não me lembro o nome dele agora, do bairro de São Pedro, que tem história para contar, que era da equipe de esportes do Zé Carlos Lippe. Esqueço o nome dele, de vez em quando ele está na Itália, faz umas fotos. Do bairro de São Pedro, mora ali perto da igreja de São Pedro. Aí eu não me lembro agora realmente quem é, não. Eu vou me lembrar e te passo o nome dele. Mas, cara, só de Maracanã. Só de Maracanã era um negócio fantástico. Né? Não só Maracanã. Eu ia com a Ayrton Rebelo, Sim. que está vivo, 85 anos, eu acho, mora em Unamar, lá em Rio das Ostras. Os velhos estão tudo indo para a praia por causa do medo do frio, pô. Pois é, você está lá também. Valdaí também não está em Quem? Cabo Frio, Unamar? Valdaí Queiroz? Valdaí vive em Rio das Ostras, Cabo Frio. Valdaí está aí, graças a Deus, vivo. Ayrton, um grande amigo meu, muitos anos, foi dono da Rádio Teresópolis, fez parte da equipe de Valdir Amaral e Jorge Cury, a maior equipe de futebol, transmissão de futebol de todos os tempos. Valdir Amaral, Jorge Cury, Ayrton Rebelo, João Saldanha e por aí afora. E Teresópolis tinha também, mas o programa acabou. Por hoje acabou. Muito obrigado. Wilson, irmão, obrigado. Eu que agradeço a todos e desejo aí uma boa semana de Semana Santa, né? Uma boa Páscoa e quando precisar. Quando o Wilson voltar aqui, nós vamos falar o seguinte. Quando eu ficava na Rádio Teresópolis, gente, presta atenção o que o Wilson vai falar, para a gente falar diferente dele aqui, para tentar dizer que o que ele fala lá é mentira. Era nessa base. Já houve isso mesmo. Era nessa base. Ou então, vamos entrar no Carnaval, vamos entrar no ar. Aí alguém ia lá escondidinho, pegava o cabo, que era um fiozinho fininho, mas era duro, não era muito flexível, e fazia assim, mas não quebrava não, quebrava por dentro. Não, mas já teve por outra fora, história. Hã? Já teve outra história. Isso aí não era mais usado não, o que era usado era você colocar uma agulha. Se você coloca uma agulha, você... Não, sim, mas esse é o fim. Você provoca o curto. Aí fazia-se, dava um piquezinho no fio assim, ó, descobriam onde era o fio da Rádio Geração, que eles trabalhavam na Rádio Geração, e eu na Teresópolis. Descobriam onde era o fio. Tá na hora de entrar para o carnaval, para as eleições, fazer cobertura na rua. Aí chegava no fio e fazia assim, tic. Era uma coisa assim meio infantil, né? Ninguém descobria onde é que estava, porque o fio ficava inteiro, mas quebrava por dentro. Aí o colega não entrava no ar. Nós tínhamos um técnico chamado Ismael Hering. Que entendia muito de... Bebia a cachaça. Pô, bebia mais, entendia de rádio. E tem o outro que está aí, Pedro Felipe, que foi da Rádio Tupi, coisa e tal. Mas a nossa concorrência era concorrência, assim, de criança mas era muito bom. Né? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Amanhã, 10 da manhã, a gente está de volta. Agora não me lembro quem vem amanhã, mas tem alguém para vir amanhã. A gente vai ter aquele bate-papo, muitas notícias, muitas informações, 4 horas tem reprise, meia-noite tem reprise e já está lá no YouTube. Deixa eu mandar um abraço para o Vanderlei Pérez e família, né? Todos os filhos aí. Grande Vanderlei, né? Também tem um bocado de história. Tem um bocado de história. Tem uma história, inclusive, que ele me chama de uma coisa que eu não gosto. Mas... Não gosta, não? Eu levo na brincadeira. Ele fala para mim assim, malandrão, vem aí. Obrigado, Wilson. Mas depois eu conto por que essa história do malandrão. Não, mas essa eu não sei por quê. Não, depois eu conto. Obrigado, gente. Estou indo embora. Tchau.